Bem-vindos ao canal Contos para Sono Profundo. Este é o seu momento de pausa, um tempo apenas seu. Feche os olhos, respire fundo e sinta o corpo começar a desacelerar. O ar entra, leve e fresco, e sai, levando embora o peso do dia. Tudo o que foi urgente agora pode esperar. Tudo o que foi barulho agora se dissolve em silêncio. Sinta os ombros relaxando, o rosto suavizando, a mente abrindo espaço para o descanso. Aqui, as histórias não são para correr, são para acalmar. Cada palavra é um passo mais perto do sono. Cada som, uma onda que te embala. Permita-se entrar nesse ritmo. Deixe que a imaginação caminhe livre, sem pressa, sem medo. Agora, respire mais uma vez, profundamente, e se entregue à história que começa. Dizem que antes de Orfeu nascer, o mundo já conhecia o som, mas não a música. Havia o rumor das águas, o assobio dos ventos, o farfalhar das folhas, sons que preenchiam o silêncio, mas não contavam histórias. Foi quando Orfeu veio ao mundo que o som aprendeu a ter alma. Filho da musa Calíope e de um rei mortal, ele cresceu cercado por vozes que não se ouviam com os ouvidos, mas com o peito. Ainda criança, quando chorava, o rio diminuía o curso para escutá-lo. Quando sorria, os pássaros se juntavam nos galhos e um coro invisível o acompanhava. Mas ninguém sabia explicar de onde vinha aquela harmonia. Dizia-se que era dom dos deuses, outros diziam que era solidão transformada em melodia. Orfeu, ele mesmo, não sabia. Só sabia que quando tocava, o mundo parava para respirar com ele. Naquela época, a Grécia ainda era jovem. As montanhas guardavam segredos e o mar era um espelho dos deuses, belo e perigoso. Orfeu cresceu entre poetas e pescadores, entre homens que contavam histórias de heróis e mulheres que rezavam por um pouco de paz. Ele ouvia tudo. E, à noite, quando o fogo tremulava e a aldeia dormia, transformava aquelas vozes em música. A lira era sua companheira. Um presente, diziam, do próprio Apolo, o deus do sol, da razão e da arte. Um instrumento feito não para entreter, mas para revelar. E Orfeu revelava. Revelava a tristeza dos que perderam, a coragem dos que tentaram e a esperança dos que esperavam. Foi numa manhã calma, enquanto as montanhas ainda guardavam o orvalho, que ele a viu pela primeira vez. Eurídice. Ela colhia flores perto do rio, sem pressa, como se o tempo tivesse esquecido dela. Orfeu a observou de longe, e pela primeira vez, a música se calou dentro dele. Não havia som que pudesse descrever o que sentia. Mas o silêncio também era música, e foi esse silêncio que Eurídice ouviu. Ela ouviu parado, com a lira nas mãos, e sorriu. Aquele tipo de sorriso que não pede nada, só reconhece. Orfeu, meio sem saber o que fazer, tocou uma nota, depois outra, e o ar entre eles se tornou melodia. Naquela manhã, o rio levou as flores que ela havia deixado cair, e com elas, levou também um destino dos dois. Os dias seguintes foram um aprendizado de silêncio e som. Eurídice falava pouco, mas quando falava, parecia que as palavras nasciam do mesmo lugar que a música de Orfeu. Ela dizia que o amava, mas não com palavras. Amava com o modo como observava afinar as cordas, com o modo como se deitava na grama para ouvir o vento misturado à sua melodia. Orfeu, que até então acreditava que a música era tudo, começou a entender que o que ele tocava não vinha dele,
vinha dela. Eurídice era a canção que ele sempre procurara. Alguns dizem que o amor é um presente dos deuses. Outros que é uma distração, uma prova. Mas para Orfeu, o amor foi um espelho. Pela primeira vez, ele viu refletido em alguém o mesmo brilho que via na própria arte. Juntos, tornaram-se lenda entre os aldeões. Havia quem jurasse que o dia amanhecia mais cedo quando eles tocavam juntos, e que a noite se tornava mais doce quando caminhavam pela floresta, trocando promessas e risadas. Mas os deuses observavam. E os deuses raramente permitem que a beleza viva por muito tempo. Certa tarde, Eurídice caminhava sozinha pelos campos. Orfeu havia ficado à beira do rio, compondo. Ela seguia o som distante da lira, sorrindo. Até que um murmúrio estranho se fez ouvir entre as ervas. Um sussurro. Depois outro. O vento parecia chamá-la pelo nome. Eurídice. Ela parou. Hesitou. Não havia ninguém ali, apenas o campo e o eco de seu próprio nome. Quando deu o primeiro passo para voltar, sentiu algo se mover sob seus pés. Um silvo, um toque frio na pele. E então... Silvício. A lira de Orfeu parou de tocar. Ele não sabia por quê. Apenas sentiu o mundo se recolher, como se a música tivesse sido arrancada do ar. Quando encontrou Eurídice, já era tarde. O veneno da serpente havia feito o que veio fazer. E Orfeu, ajoelhado, sem compreender, tentou cantar para chamá-la de volta. Mas pela primeira vez, a música falhou. As notas escapavam, frágeis, sem direção. Ele gritou, mas o vento levou o som antes que chegasse aos deuses. E naquele instante, o dom que havia encantado o mundo se transformou em fardo. Orfeu, o homem que fez o mundo ouvir, compreendeu que os homens raramente entendem, que nem toda melodia pode impedir o silêncio. Nos dias que seguiram, a aldeia ouvia vagar pelos campos, a lira pendendo das mãos. O rio já não respondia, os pássaros já não cantavam, mas dentro dele, uma chama insistia. Não era raiva, nem desespero, era lembrança. E dessa lembrança nasceria algo que mudaria o destino dos vivos e dos mortos. Porque Orfeu, o homem que fez o mundo ouvir, estava prestes a ensinar os deuses a escutar. Durante dias, Orfeu permaneceu imóvel à beira do rio. O mesmo lugar onde conhecera Eurídice agora parecia outro mundo. O sol nascia e se punha, mas ele não percebia a diferença. A água corria e o som dela soava distante como se viesse de um sonho. As pessoas da aldeia tentaram consolá-lo. Diziam que a vida precisava continuar, que até as flores murcham e renascem. Mas Orfeu não acreditava na morte como um fim. Ele sentia que Eurídice não havia desaparecido, apenas mudado de lugar. E se havia um caminho que levava até ela, ele o encontraria. Foi essa ideia que o fez levantar. Não por esperança, mas por certeza. Ele era Orfeu, o homem cuja música fazia o mundo responder. Se o mundo dos vivos o silenciara, talvez o dos mortos ainda o escutasse. Naquela noite, Orfeu subiu até o topo da colina. O céu estava limpo e as estrelas pareciam escutar. Ele olhou para o horizonte e falou sozinho. Se a música é dom dos deuses, então que me deixem usá-la. Mas se for dom dos homens, que ela me leve onde os deuses não vão.
e começou a tocar. A melodia não era alegre nem triste. Era o som da busca. Cada nota parecia abrir uma fresta na escuridão. As árvores se inclinaram. O vento parou. E quando o último acorde soou, o chão sob seus pés pareceu se mover. Orfeu entendeu. O caminho havia respondido. Partiu ao amanhecer. Não levou nada além da lira e uma capa. Simples. Não disse adeus a ninguém. Seguiu para o sul, em direção às terras que os antigos chamavam de limite do mundo. Ali, diziam, ficava a entrada para o reino dos mortos. Durante dias, caminhou sem dormir direito. A cada vilarejo por onde passava, as pessoas reconheciam seu nome. Pediam que tocasse, ofereciam abrigo, pão, histórias. Mas Orfeu recusava. Hoje, a música não é para os vivos, dizia. E seguia. As colinas deram lugar a planícies áridas. Depois vieram os vales sem cor, onde o vento parecia falar sozinho. Ali, o tempo se comportava de outro modo. O dia e a noite se misturavam, e as sombras se moviam com vontade própria. Orfeu caminhava guiado por um instinto que não sabia explicar. Às vezes sentia Eurídice perto, como se o ar guardasse sua presença. Outras vezes, tudo era vazio, e ele pensava em desistir. Mas sempre que o desânimo o alcançava, ele lembrava do sorriso dela, e o sorriso o fazia continuar. Certa tarde, enquanto cruzava um vale silencioso, encontrou uma figura sentada sobre uma pedra. Um velho, com um cajado de oliveira e olhos que pareciam enxergar longe demais. Você é Orfeu, e vai para o lugar de onde ninguém volta. O homem disse, sem se levantar. Vou buscar quem amo. Se ninguém volta, talvez seja a hora de alguém tentar. Orfeu assentiu. O velho o observou por um instante e respondeu. O caminho não se abre com coragem. Se abre com o que você tem de mais verdadeiro. E o que é verdadeiro em você pode tanto salvar quanto destruir. Orfeu não respondeu. Apenas agradeceu e seguiu adiante. Quando olhou para trás, o velho havia desaparecido. Ao fim da jornada, chegou a uma encosta rochosa, coberta por névoa. No centro, havia uma fenda larga e profunda, como se a terra tivesse sido partida ao meio. De lá vinha um sopro frio e um som grave, quase como respiração. Ele sabia onde estava. A entrada do Hades. Por um momento, hesitou. Não havia mapas nem promessas, só o desconhecido. Mas a ausência de Eurídice era mais terrível que qualquer inferno. E então deu o primeiro passo. A passagem era estreita e íngreme. A cada metro, a luz diminuía. Logo, o ar ficou pesado e o chão úmido. O som de seus próprios passos parecia ecoar dentro da cabeça. Não havia volta. Orfeu seguia, lembrando-se das palavras do velho. O que é verdadeiro em você pode tanto salvar quanto destruir. Ele começou a entender. A música, que sempre lhe dera poder, agora era sua única companhia. Mas o mesmo dom que encantava podia também corromper. E, enquanto descia, começou a cantar. Não para invocar, mas para suportar o silêncio. A melodia era simples, quase um sussurro,
mas ecoava nas paredes como se o mundo subterrâneo se curvasse para ouvi-lo. De repente, a passagem se abriu em uma vasta planície de névoa. Não havia horizonte, apenas sombras e rios que corriam em direções contrárias. Orfeu sabia que havia cruzado o limite. O mundo dos mortos não era feito de fogo, mas de esquecimento. As almas caminhavam devagar, sem pressa, sem medo, sem memória. E o som da lira, o som da vida, era algo que aquelas sombras pareciam ter esquecido de reconhecer. Quando ele tocou novamente, algumas pararam e começaram a lembrar. Primeiro, lembraram-se de nomes, depois de rostos, e então de sentimentos. Orfeu percebeu o que a música podia fazer ali, despertar o que o tempo havia apagado. E quanto mais tocava, mais o submundo se transformava. Mas essa transformação não passou desapercebida. Dos rios, das cavernas e dos portões de ferro, começaram a surgir guardiões e espíritos antigos, os que mantinham a ordem daquele reino. Alguns o observavam com curiosidade, outros com desconforto. Orfeu não parou. Sabia que não podia conquistar o Hades pela força, mas talvez pudesse com beleza. Cantou sobre o amor que vence o esquecimento, sobre a saudade que atravessa mundos, sobre o som que nem os mortos conseguem calar. E assim, cada nota se tornou um passo a mais em direção ao coração do reino sombrio, onde Hades e Perséfone o aguardavam. Orfeu avançou pela planície de névoa, guiado apenas pelo som de sua própria música. A cada acorde, o submundo parecia respirar, um sopro lento, profundo, antigo. As almas, curiosas, o seguiam em silêncio, atraídas por algo que não compreendiam. Algumas o observavam com olhos vazios, outras estendiam as mãos, como se pudessem tocar o som. Orfeu não falava, sabia que as palavras ali não tinham peso, apenas a música podia atravessar o véu. A cada passo, o ar ficava mais denso, a paisagem mudava, colunas de pedra, rios que corriam para o nada, pontes suspensas sobre o esquecimento. E ao longe ele começou a ver o brilho de um palácio feito de sombras, moldado em silêncio e luz antiga. Era ali, o trono de Hades e Perséfone. À medida que se aproximava, o chão se transformava em obsidiana, liso, escuro e frio. As portas do palácio não tinham guardas. Apenas duas figuras o esperavam à entrada: o cão de 3 cabeças, Cérbero, e uma mulher vestida de cinza, com olhos como fendas de luar. Ela o olhou sem expressão. Vivo e ainda assim entre nós, disse. Orfeu apenas inclinou a cabeça. Não venho roubar nem desafiar, venho pedir. Cérbero rosnou baixo, mas a mulher levantou uma mão. O rei o ouvirá, disse e se afastou. As portas se abriram sozinhas. O interior do palácio era vasto e silencioso. Colunas imensas se erguiam até um teto que parecia não ter fim. No centro, 2 tronos. Em um deles, Hades, o senhor dos mortos, imutável, com um olhar que podia fazer o tempo hesitar. Ao seu lado, Perséfone, metade luz, metade inverno. Os dois observavam Orfeu com a calma de quem já viu todos os destinos possíveis. Hades
falou primeiro. Você sabe onde está, mortal? Sei. E ainda assim veio até aqui? Sim. O deus inclinou a cabeça. Por quê? Orfeu segurou a lira. Porque a morte levou o que me era mais verdadeiro. E se a vida é dádiva dos deuses, então talvez os deuses possam devolvê-la. Um silêncio profundo se instalou. Hades olhou para Perséfone. Ela, por sua vez, observava Orfeu com algo que se assemelhava à compaixão. E o que te faz pensar que a morte é injusta? Perguntou ela. Não digo que seja injusta, mas digo que o amor é maior. Hades sorriu frio. Maior que os deuses, maior que o esquecimento. Por um instante, nenhum deles falou. Então, Perséfone se levantou. Mostre-me o que diz, disse ela. Mostre-me o que é esse amor que desafia a sombra. Orfeu entendeu. Não bastava falar, era preciso cantar. Ele respirou fundo e posicionou os dedos sobre as cordas da lira. As primeiras notas soaram leves, tímidas, como se tateassem o ar. Depois, a melodia cresceu, suave, mas irresistível. Cantou sobre Eurídice, sobre o primeiro olhar junto ao rio, sobre o riso que fazia o vento dançar, sobre a vida que se tornava música cada vez que ela falava seu nome. E à medida que cantava, algo aconteceu. O palácio, antes imóvel, começou a se mover. As colunas vibraram, as sombras se tornaram claras. Até o rio Estige, que corria do lado de fora, pareceu cessar por um momento, como se quisesse escutar. Hades permaneceu imóvel, mas o olhar dele se tornou mais pesado. Perséfone, por sua vez, observava Orfeu com algo que se assemelhava à compaixão. Orfeu então mudou o tom. Cantou não apenas o amor, mas a perda. A dor de ver o silêncio tomar o lugar da voz amada. A ausência que pesa mais que a morte. E nesse ponto, até as almas do submundo começaram a se aproximar. As sombras formavam um círculo ao redor do mortal e sua lira, ouvindo. E quando ele terminou, o último acorde pareceu suspenso no ar, uma única nota que não queria desaparecer. Hades foi o primeiro a quebrar o silêncio. Teu canto é belo, mas a beleza não muda o destino. Orfeu levantou o olhar. Talvez não mude o destino, mas revela o que ele esconde. O deus ficou em silêncio por alguns instantes. Perséfone aproximou-se de Hades, falou-lhe algo em voz baixa. Hades não respondeu. Apenas fechou os olhos, pensativo. Quando os abriu, havia neles uma sombra de hesitação. Orfeu, filho da musa, teu amor comoveu até as pedras do meu reino. Mas toda concessão tem um preço. Se eu te devolver Eurídice, não será um presente, será uma prova. Orfeu o encarou sem medo. Diga o que devo fazer. Hades se levantou. A mulher que amas voltará contigo ao mundo dos vivos, mas haverá uma condição. Enquanto subirem, não podes olhar para ela. Não fales com ela. Não voltes o rosto, até que ambos alcancem a luz do sol. Se o fizerdes, ela se perderá para sempre. O silêncio caiu como uma sentença. Orfeu ficou imóvel, processando as palavras.
Parecia simples, apenas não olhar, mas ele sabia que entre o som e o silêncio, a dúvida sempre se esconde. Perséfone deu um passo à frente. Confia na tua música, Orfeu. Ela te guiou até aqui. Deixa que ela te leve de volta. Hades estendeu a mão. Do chão formou-se uma névoa brilhante. E dela surgiu uma figura delicada, pálida, mas viva. Eurídice. Ela o olhou, e mesmo sem voz, o mundo inteiro pareceu respirar de novo. Orfeu quis correr até ela, mas Hades o deteve com o olhar. A jornada começa agora. E assim, Orfeu virou-se e deu o primeiro passo em direção à saída do submundo. Sabia que Eurídice o seguia, mas não podia vê-la. Sabia que a amava, mas não podia chamá-la. Cada metro era uma eternidade. E entre o som dos próprios passos e o eco distante da respiração dela, começou a nascer o verdadeiro desafio. Não vencer o inferno, mas vencer a dúvida. O caminho de volta parecia outro. As mesmas passagens, os mesmos rios e sombras, mas agora tudo se movia de modo diferente, mais lento, mais atento. Orfeu sentia o peso da promessa em cada passo. A lira, pendendo de seu ombro, parecia vibrar sozinha, como se a música quisesse falar por ele. Mas ele não ousava tocar. Sabia que qualquer nota poderia distraí-lo do propósito. E no submundo, uma distração custava caro. Atrás dele, o som leve dos passos de Eurídice. Não era mais o som de uma presença viva, mas também não era silêncio. Era como se a própria lembrança tivesse corpo e o seguisse, frágil, temerosa de se perder. Ele não olhava, não podia. A subida era longa e o tempo parecia dissolver-se no tempo. Não havia sol nem lua, apenas aquela claridade distante que crescia devagar, como se o mundo lá fora o esperasse. Orfeu tentava medir o caminho pelo som dos próprios passos, mas a mente pregava armadilhas. Às vezes, ele achava ouvir Eurídice mais próxima. Outras vezes, parecia que ela ficava para trás. Cada vez que o silêncio se prolongava, o coração batia mais rápido. E no meio da escuridão, a dúvida começou a sussurrar. E se ela não estiver ali? E se tudo for ilusão dos deuses? E se o amor tiver se perdido no meio do caminho? Orfeu respirava fundo e tentava se acalmar. Sabia que as vozes do submundo mentem, testam, confundem. Mas quanto mais pensava, mais difícil se tornava distinguir o que era real do que era medo. Caminhar tornou-se um exercício de fé. Não de fé nos deuses, mas em algo mais profundo, a confiança no invisível. Eurídice estava ali. Ele precisava acreditar nisso, mesmo sem ouvir, sem ver, sem saber. Mas a mente humana não foi feita para o invisível. Foi feita para o olhar, o toque, o som. E quanto mais a luz da superfície se aproximava, mais insuportável se tornava o impulso de confirmar. A dúvida crescia como um peso atrás dos olhos. A certa altura, Orfeu começou a murmurar uma melodia, baixa, quase um fio de voz. Não era para quebrar a regra, mas para se manter presente. A canção falava de caminhos e retornos, de amor que espera em silêncio. E por um instante pareceu ouvir algo em resposta. Um leve eco,
como se Eurídice, lá atrás, sorrisse. Esse pequeno sinal bastou para renovar suas forças. Continuou a subir, passo após passo, até que começou a ver a claridade de verdade, a luz da superfície. Era o fim do caminho. A linha que separava o mundo dos mortos do dos vivos. O ar ficou mais leve, o chão menos frio. Podia sentir o cheiro do vento, o mesmo de quando a conhecera. E foi aí que a dúvida voltou, mais forte. E se ela não cruzar comigo? E se ela se perder quando eu sair? E se os deuses tiverem mentido? O medo tomou forma de urgência, um impulso quase físico. Quis ouvir a voz dela, quis ver seu rosto, nem que fosse por um segundo. Mas lembrou-se das palavras de Hades. Se olhar para trás, ela se perderá para sempre. O raciocínio o segurava, mas o coração o traía. Cada passo parecia mais difícil que o anterior. A luz já o tocava, bastava avançar. E então, o silêncio. Atrás dele, nada. Nenhum som, nenhum passo. O mundo inteiro se calou. Orfeu parou. Por um momento, ficou imóvel, tentando ouvir qualquer sinal. Mas não havia nada. O vazio do silêncio era pior que a morte. E naquele instante, tudo o que ele sabia, as canções, as lições, a promessa, se dissolveu em um pensamento simples. Preciso ter certeza. E girou o corpo. Só então a viu. Eurídice estava ali, a poucos passos. Os olhos dela brilhavam como no primeiro dia. O rosto calmo, a presença viva. Mas antes que pudesse sorrir, ela começou a se desfazer. O corpo se tornou fumaça, os contornos se dissolveram no ar. Ela estendeu a mão, não como quem pede ajuda, mas como quem se despede. Orfeu tentou alcançá-la, mas o gesto se perdeu na distância. Eurídice sussurrou algo que ele não conseguiu ouvir. Depois, desapareceu. A luz da superfície o envolveu, e ele ficou sozinho. Durante um tempo que ele nunca conseguiu medir, Orfeu permaneceu parado, sem mover um músculo. Sabia que não podia voltar. As regras do mundo não permitiam duas descidas. Sabia também que não adiantava gritar. Nenhum som dali em diante traria resposta. A lira pendia de sua mão, muda. As cordas pareciam frias, como se o instrumento tivesse esquecido o que era música. E Orfeu, o homem que havia feito os deuses chorarem, não encontrou mais voz para cantar. Quando finalmente saiu da caverna, o sol já estava alto. O calor o atingiu, mas não o aqueceu. O mundo parecia o mesmo. Os pássaros, o rio, o vento, mas tudo soava distante. Ele olhou para o céu e pensou que talvez Eurídice o observasse de algum lugar. Pensou em todas as canções que ainda podia compor, mas nenhuma parecia justa o bastante. Nenhuma podia conter o que havia vivido. Então, sentou-se à sombra de uma árvore e deixou o tempo passar. Os dias se misturaram, as noites vieram e foram. E pouco a pouco, o silêncio que antes doía começou a se transformar. Não era mais ausência,
era memória. E na memória, Eurídice nunca deixava de existir. Orfeu voltou à vida, mas a vida não voltou a ele. O mundo que antes vibrava com sua música agora parecia imóvel, feito de ecos e sombras. As árvores, que um dia se inclinavam para ouvir sua lira, permaneciam imóveis. Os rios, que antes dançavam ao som de suas canções, corriam indiferentes. Ele não culpava os deuses, nem mesmo se odiava. Sabia que o erro não fora de impaciência, mas de amor. E talvez o amor verdadeiro nunca seja paciente o bastante para suportar o silêncio. Os dias se arrastavam. As pessoas vinham procurá-lo, pastores, viajantes, até reis, querendo ouvir a música do homem que descera ao submundo. Mas Orfeu não cantava. A lira descansava no chão, coberta de poeira e sol. Ele falava pouco, vivia só. Muitos diziam que estava louco, outros que havia sido tocado pelos deuses de um modo que nenhum mortal poderia compreender. Uma tarde, caminhando pelas colinas da Trácia, Orfeu parou à beira de um lago. A superfície era calma, e o reflexo do céu tremia leve na água. Ali, pela primeira vez desde a perda, ele sentiu vontade de tocar. Pegou a lira com mãos hesitantes. As cordas estavam frias, mas o som ainda vivia nelas. Fechou os olhos e tocou uma nota. O som ecoou pelo vale como um sussurro. Era uma nota triste, mas bela. Outra veio, depois mais uma e outra, até que a música começou a nascer sozinha, como se estivesse à espera desde o dia em que o amor se foi. Mas era uma música diferente. Não buscava consolo, nem esperança. Falava de aceitação, da beleza que ainda existe, mesmo quando tudo parece perdido. As criaturas do campo começaram a se aproximar. Os pássaros pousavam nos galhos mais baixos, os cervos se detinham na encosta, as flores se abriam como se o som lhes falasse. E por um momento, Orfeu compreendeu. A música não era um dom para dominar o mundo, mas para reconciliá-lo. A canção certa não muda os deuses, muda o coração do homem diante deles. A cada acorde sentia menos peso. Não era alegria nem tristeza, era algo novo, serenidade. E enquanto tocava, percebeu que a imagem de Eurídice não desaparecia. Ela vivia entre as notas, não como lembrança que dói, mas como presença que inspira. Os meses passaram, e a música de Orfeu começou a se espalhar novamente. Diziam que ele tocava sozinho nas florestas e que quem ouvia jurava ter visto sombras dançando entre as árvores. Outros diziam que as pedras choravam e que até os ventos se detinham para escutar. Mas para ele nada disso importava. Já não tocava para ser ouvido, mas para permanecer humano. A música se tornou seu modo de conversar com o que não podia mais alcançar. Às vezes, à noite, ele sonhava com Eurídice. Nos sonhos, ela sorria e caminhava por campos sem fim, onde o tempo não existia. Não havia dor nem perda. E ao acordar, ele sabia. A música era o caminho que o ligava a ela. Certa manhã, um grupo de viajantes o encontrou sentado à beira de uma estrada com a lira no colo. Um deles perguntou: "Você é Orfeu, o que descera ao mundo dos mortos?" Ele respondeu com um sorriso leve: "Sou aquele que voltou, mas não completamente."
O viajante curioso insistiu. E valeu a pena descer por amor e perder tudo? Orfeu olhou para o horizonte e respondeu: perder tudo é o que nos ensina o que realmente importa. E voltou a tocar. A fama dele cresceu, mas a solidão também. Os homens começaram a discutir se ele era abençoado ou amaldiçoado. Alguns o veneravam, outros o temiam. Diziam que a música dele podia curar a loucura e destruir a arrogância, que fazia os orgulhosos chorarem e os cruéis se calarem. Mas havia quem não suportasse tamanha verdade refletida nas canções, e a verdade sempre incomoda. Orfeu não respondia aos rumores. Tocava para si, para as estrelas, para o vento. Em cada melodia deixava um fragmento do que aprendera no inferno, que o amor, mesmo perdido, é a forma mais pura da memória. Com o passar do tempo, a música dele mudou de novo. Já não havia dor nas notas, mas sabedoria. Não havia desespero, mas compreensão. Era como se tivesse se tornado o próprio eco do mundo, o som do que persiste mesmo depois da queda. E assim, Orfeu começou a inspirar outros, poetas, músicos, contadores de histórias. Gente que nunca ouviu, mas sentia o peso e a leveza de seu canto atravessando o tempo. O mito já nascia ali, sem que ele soubesse. Certa noite, enquanto tocava à beira do rio, onde conhecera Eurídice, um vento leve soprou e fez as folhas dançarem. A lua refletia sobre a água e, por um instante, ele teve a sensação de ver uma sombra conhecida se mover sobre a superfície. Sorriu, sem medo, sem saudade amarga. Você está aí, não está? Murmurou. E a resposta veio no brilho suave da lua sobre as ondas. Orfeu continuou tocando. Sabia que, de algum modo, a música os unia, não em corpo, mas em essência, e pela primeira vez, desde que saiu do submundo, sentiu paz. O tempo passou como passam as estações. Sem pressa, sem aviso. Orfeu envelheceu pouco, ou talvez tenha apenas mudado de dentro para fora. Aqueles que o viam diziam que ele parecia sempre o mesmo, como se o luto tivesse congelado o tempo ao redor do seu rosto. Vivendo entre montes e vales, tocava para quem quisesse ouvir. Mas o que antes era simples música, agora se tornara algo mais. Seus sons pareciam conter segredos antigos, uma verdade que ninguém sabia explicar. E foi assim que nasceram os rumores. Alguns diziam que Orfeu havia aprendido com os deuses o poder de falar com as forças do mundo, que suas canções podiam curar doenças, trazer chuva ou cessar tempestades. Outros diziam que ele era um perigo, um homem que atravessara fronteiras que deviam permanecer fechadas. Certa vez, um grupo de guerreiros o encontrou numa clareira. Um deles, orgulhoso, pediu que tocasse para provar o dom que o povo tanto exaltava. Orfeu não recusou. A lira soou leve, mas as notas ecoaram como se o ar inteiro fosse feito de vidro. A música falava da coragem, do medo, da busca por algo que justifique a espada. Quando a última nota terminou, os guerreiros abaixaram as armas. Não por feitiço, mas por algo que há muito não sentiam: vergonha. O líder aproximou-se e disse: Não precisamos de música, Orfeu. Precisamos de silêncio para lutar. E foram embora, incapazes de suportar o espelho que a canção lhes mostrara. Nem todos, porém, o rejeitavam.
As mulheres das aldeias vinham até ele com flores e frutas, deixavam oferendas, pediam conselhos. Para muitas, eles se tornaram um símbolo de amor fiel, de pureza rara entre os homens. Mas Orfeu nunca aceitou outro amor. Algumas choravam por ele, outras o admiravam em silêncio. Mas todas sabiam que seu coração já pertencia a um lugar onde nenhuma delas podia chegar. Com o tempo, formou-se ao redor dele um grupo de seguidores, poetas, músicos, jovens que viam em sua arte um caminho para compreender o mundo. Orfeu não os chamava de discípulos, mas de amigos. Ensinava-lhes que a música era ponte, não poder, que cada nota era um gesto de escuta antes de ser um ato de criação, e que o verdadeiro som não nasce das cordas, mas do silêncio entre elas. Um músico, dizia ele, é aquele que escuta antes de tocar. Escuta o vento, o rio, o coração do outro, só então toca, e o mundo responde. As lições se espalharam. Em pouco tempo, os órficos, como começaram a ser chamados, levaram suas canções por toda a Grécia. Falavam da harmonia entre vida e morte, da alma como parte da música do cosmos, e, sem querer, o mito de Orfeu se transformava em filosofia. Mas nem todos viam isso com bons olhos. Os sacerdotes antigos temiam o poder de uma fé sem templos. Os guerreiros desconfiavam de uma doutrina que falava em paz. E as rainhas, ciumentas, viam nas seguidoras de Orfeu uma ameaça. Mulheres que preferiam o som da lira à corte dos homens. Assim nasceram os murmúrios de conspiração. Diziam que Orfeu encantava os corações das mulheres para enfraquecer os homens, que suas músicas roubavam a vontade de lutar, que pregavam um amor que fazia esquecer os deuses. A fama virou sombra, e o nome que antes era sinônimo de beleza começou a carregar o peso da suspeita. Orfeu percebeu isso, mas não tentou se defender. Sabia que todo dom que toca o invisível desperta medo nos que só veem o visível. Continuou a tocar, não para provar nada, mas para manter viva a centelha que lhe restava. Uma tarde, foi até uma colina de onde se via o mar. O sol descia devagar e o horizonte parecia arder em ouro. Orfeu se sentou sobre uma pedra e começou a tocar uma melodia nova, suave, circular, como o movimento das ondas. Um grupo de pescadores ao longe parou para ouvir. Nenhum deles entendeu o sentido das notas, mas todos sentiram algo difícil de nomear, uma mistura de calma e melancolia. Quando a canção terminou, Orfeu olhou para o mar e disse, sem perceber que falava alto: tudo que nasce quer voltar ao som de onde veio. Um pescador perguntou: e o homem Orfeu, para onde volta? Ele respondeu: para o silêncio, o mesmo de onde veio o primeiro som. Naquela noite, um rumor correu pela região. Diziam que Orfeu havia cantado o nome de Eurídice ao vento e que o vento o levou até o fundo do mar. Outros juravam tê-lo visto desaparecer na luz do entardecer. Mas ele ainda estava ali, mais silencioso, mais distante. Sabia que o fim se aproximava, mas já não o temia. A música o preparara para isso, não como consolo, mas como entendimento. Certa manhã, caminhando por uma floresta antiga, o sol ainda nascia quando Orfeu chegou à beira do bosque. O ar era frio e a luz atravessava as folhas como se o tempo respirasse devagar.
Carregava a lira pendurada no ombro, e o rosto trazia a serenidade de quem já não tem o que perder. As vozes vinham de longe, risos, cantos, passos apressados. As mênades dançavam entre as árvores, envoltas em peles e flores, o vinho escorrendo pelos dedos. Quando o viram, os risos cessaram. Por um instante, apenas o vento falava. "É ele", murmurou uma, "o que desafia o Deus da alegria." Orfeu parou, sem recuar. Não havia desafio em seus olhos. Havia apenas cansaço e uma leveza antiga, como se o corpo fosse apenas um eco do que já foi vivo. "Não vim desafiar ninguém", disse ele, com voz calma. "Vim cantar." As mulheres se entreolharam, confusas. Algumas riram, outras gritaram como se o som da voz dele fosse ofensa. Mas Orfeu sentou-se sobre uma pedra, encostou a lira no colo e começou a tocar. A primeira nota soou como um sopro. Depois vieram outras, tecendo o ar com fios invisíveis. A melodia não falava de dor nem de glória. Era simples. Uma despedida dita sem palavras. A floresta pareceu escutar. O vento se acalmou, os pássaros pousaram. Até o vinho nas taças das mênades pareceu se aquietar, refletindo a luz em silêncio. Por um breve instante, o mundo inteiro pareceu suspenso, equilibrado entre som e silêncio. E todas as mulheres, mesmo as mais exaltadas, sentiram algo estranho. Um arrepio, uma lembrança que não sabiam de onde vinha. Mas o feitiço da música é frágil quando enfrenta o delírio. O encanto virou incômodo, a paz, ofensa. E uma delas, movida por raiva ou medo, atirou uma pedra. A pedra não o atingiu, mas quebrou o feitiço. O canto cessou, o vento voltou a soprar, e o caos recomeçou. As mênades avançaram, gritando o nome de Dionísio, chamando o deus do êxtase para testemunhar. Orfeu, no meio do tumulto, não se defendeu, não correu. Apenas olhou o céu, aquele mesmo céu que o vira amar, perder e cantar. E sorriu. Dizem que as mulheres o atacaram como feras, que a lira caiu de suas mãos e que mesmo depois do último golpe, o som das cordas continuava a vibrar. Dizem também que quando o corpo de Orfeu caiu sobre a terra, os ventos pararam. Nenhum animal fez barulho, nenhum rio correu. Por um instante, o mundo ficou em silêncio. O tipo de silêncio que não é ausência, mas espera. No dia seguinte, pescadores encontraram a lira boiando no mar, e junto dela, a cabeça de Orfeu. Ambas flutuavam suavemente, levadas pelas ondas. Mas os pescadores juraram ter ouvido algo impossível. A voz dele ainda cantava. Cantava baixinho, uma melodia que o vento levava até a margem. Falava de retorno, de reencontro, de amor que atravessa o tempo. E então entenderam. Orfeu não havia morrido, apenas atravessara o último limite. As águas levaram sua lira e sua voz até a ilha de Lesbos, onde as musas a recolheram. Dizem que a enterraram no alto de um monte e que o local passou a ser chamado Monte da Canção. Desde então, toda vez que o vento sopra sobre aquele lugar, ouve-se um som leve, como cordas que tocam sozinhas. Os poetas dizem que é Orfeu, lembrando ao mundo que a música não morre, apenas muda de forma. Eurídice, no reino dos mortos, ouviu o som antes que ele chegasse. Era uma melodia que reconhecia, mas diferente, mais serena, mais clara. Fechou os olhos e por um instante o submundo pareceu florescer. Hades e Perséfone, do alto de seus tronos, também ouviram. Perséfone sorriu.
Ele voltou. Hades assentiu, com um olhar que carregava tanto respeito quanto resignação. Nem os deuses podem negar o som que nasceu do amor. E assim, quando Orfeu atravessou novamente os portões do submundo, não havia sombra em seu caminho. As almas o reconheceram e se afastaram em silêncio, abrindo passagem. Ele caminhava leve, sem pressa, sem medo. Dessa vez, não carregava promessa, apenas verdade. E no meio da névoa, viu-a, Eurídice. Ela o esperava, calma, com o mesmo olhar do primeiro dia. Não havia mais dor nem separação. Nenhum dos dois precisava falar. Ele estendeu a mão. Ela a segurou. E pela primeira vez, caminharam lado a lado, sem precisar olhar para trás. Dizem que desde então, a música e o amor se tornaram inseparáveis. Que toda canção verdadeira guarda um pouco da coragem de Orfeu e da presença de Eurídice. E que cada vez que alguém toca uma melodia feita de saudade e esperança, o eco dos dois ainda responde. Porque o amor, mesmo quando perde, não desaparece. Apenas muda de lugar, do corpo para o som, do som para o tempo. E o tempo, por mais que passe, sempre escuta. O corpo de Orfeu desapareceu, mas a história permaneceu. Ninguém sabia ao certo como tudo havia terminado, e por isso cada voz contava de um jeito diferente. Alguns diziam que as musas o elevaram ao céu, transformando sua lira em constelação. Outros afirmavam que o mar o guardou, e que nas noites de lua cheia ainda se podia ouvir o som de suas cordas nas ondas. Mas todos concordavam numa coisa. Orfeu não era apenas um homem, era um eco, um sopro que se espalhou entre os vivos e os mortos, entre os deuses e os mortais. As musas, que haviam chorado por ele, decidiram preservar o som que o mundo perdera. Cada uma guardou uma parte de sua música. Clio, a história. Euterpe, a melodia. Calíope, a palavra. Assim, juntas, criaram o que chamaram de lembrança viva, um tipo de memória que não morre, apenas se transforma em arte. Desde então, sempre que um poeta escreve sobre amor, sempre que um músico toca com o coração, é a lembrança de Orfeu que vibra ali, invisível, mas presente. Os séculos passaram, e o nome dele viajou de boca em boca. Os pastores ainda cantavam suas melodias nos campos, os marinheiros as repetiam para acalmar o mar, e nas cidades, os filósofos citavam sua história como um enigma que nem mesmo a razão podia decifrar. Alguns viam nele o símbolo do amor que desafia a morte. Outros, o espelho do artista que busca algo que o mundo não pode devolver. E muitos apenas se calavam porque sabiam que certas histórias não se explicam, apenas se sentem. Na Grécia Antiga, os seguidores de Orfeu criaram templos sem altares, rituais sem sacrifícios. Chamavam-no de o que ouve o invisível. Acreditavam que a alma era feita de som e que, ao morrer, cada pessoa se tornava uma nota na grande música do universo. Os sacerdotes diziam: viver é tocar, morrer é voltar à melodia maior. E assim, o nome de Orfeu passou a representar algo que ia além da música, a harmonia entre tudo que existe. Com o tempo, o mito ultrapassou fronteiras. Nas montanhas da Trácia, ele era lembrado como o homem que ensinou a natureza a cantar. Em Atenas,
como o poeta que enfrentou os deuses sem levantar a voz, e nos portos distantes, como aquele que transformou o amor em caminho de volta. Cada cultura o reinventava, mas a essência permanecia. Orfeu não era apenas o músico que perdeu Eurídice, era o homem que descobriu o que há além da perda. Alguns poetas diziam que ele ainda caminhava pelo mundo, invisível, tocando sua lira nos sonhos dos artistas. Outros contavam que quando o vento sopra nas cavernas ou entre as colinas, é o próprio Orfeu ensaiando uma nova melodia para o tempo. Houve quem afirmasse que o som de sua lira foi o primeiro a atravessar as estrelas, e que foi com ele que nasceu a música das esferas, aquela que só os deuses podem ouvir. Mas talvez o maior legado de Orfeu não tenha sido o som, e sim o silêncio que deixou depois dele. Porque foi no silêncio que os homens aprenderam a escutar. Aprenderam que o amor não termina onde o corpo termina, que a dor não é o fim, mas o início de um outro tipo de escuta, e que cantar não é fugir da dor, é dar forma a ela. Aqueles que o entenderam passaram a viver de modo diferente. Falavam menos, ouviam mais, olhavam o mundo com a mesma delicadeza com que ele olhava Eurídice. Nas gerações seguintes, seu nome se misturou com o das constelações, dos rios e dos ventos. E a lira, dizem, que ainda brilha no céu noturno, entre as estrelas que os navegadores seguem. Os marinheiros a chamam de lira e juram que em noites calmas se pode ouvir o som mais suave do universo vindo de lá. Alguns afirmam que é apenas o ruído das estrelas. Outros sabem que é Orfeu, tocando para Eurídice, onde o tempo não separa e o silêncio não dói. E, entretanto, seu mito nunca foi apenas uma história de amor. É também uma lembrança sobre o poder de criar, sobre o dom de transformar perda em beleza, desespero em música, morte em memória. O artista, disse, é aquele que olha o abismo e decide cantar em vez de se calar. Foi o que Orfeu fez, e é por isso que, milênios depois, ainda o lembramos, não como um herói, mas como um espelho, porque em cada um de nós há um pouco de Orfeu, a parte que ama, que perde e que tenta transformar a perda em algo que dure. Eurídice também permaneceu, não como sombra, mas como presença nas coisas simples, nas flores que se abrem com o som do vento, no toque leve da água, na ternura que atravessa a voz de quem canta. Ela é a alma que responde ao som de Orfeu, e juntos, invisíveis e inseparáveis, os dois continuam a existir onde tudo começou, entre o som e o silêncio. Os antigos diziam que o som de Orfeu nunca cessou, apenas mudou de frequência. Que ele passou a vibrar dentro das coisas vivas, no coração de quem cria, e que toda canção sincera traz um fragmento daquela primeira melodia que encantou os deuses. Talvez por isso os poetas o chamem de o primeiro cantor do mundo. Mas talvez o título mais verdadeiro seja outro: o primeiro a escutar. Porque antes de tocar a lira, Orfeu escutava. O rumor do vento nas folhas, o compasso das águas nos rochedos, o ritmo dos passos dos homens e o silêncio das estrelas. Ele percebia uma música onde os outros viam ruído, e foi essa escuta que o tornou diferente.
A tragédia de Orfeu e Eurídice nunca foi apenas sobre a morte de um amor. Foi sobre o que se faz depois da perda. A maioria desiste, se fecha, se cala. Orfeu não. Ele cantou, não para esquecer, mas para lembrar de forma mais bonita. E é aí que o mito ganha sua força, porque o amor, quando vira lembrança, pode ser prisão ou liberdade. E o que Orfeu descobriu é que, ao transformar a lembrança em arte, ela deixa de doer e passa a iluminar. A lenda sobreviveu porque fala daquilo que é inevitável: a separação, o medo, o erro, mas também daquilo que redime: a beleza, a coragem, a entrega. Ao descer ao submundo, Orfeu fez o que todo ser humano faz em algum momento da vida. Ele foi buscar o que perdeu, mesmo sabendo que talvez não o encontre. E ainda assim foi. Essa é a essência da coragem. Não vencer o impossível, mas caminhar mesmo quando se sabe que vai doer. Alguns filósofos diziam que a história de Orfeu é uma metáfora do artista, que descer ao Hades é mergulhar nas próprias sombras em busca de algo puro, uma emoção, uma lembrança, um som que revele o que é ser humano. Mas o preço é alto. Às vezes, ao olhar para trás, o artista perde o que buscava. Ainda assim, ele tenta de novo. Porque a beleza sempre nasce da tentativa, não da perfeição. Outros viam no mito um espelho da fé. Não fé em deuses ou promessas, mas naquilo que se não pode provar: o amor, a música, o invisível. Orfeu acreditava que podia mover o mundo com uma canção, e moveu. Acreditava que podia dobrar o destino, e quase conseguiu. Mas talvez a lição não esteja na vitória ou na perda, e sim no gesto. No ato de cantar diante do impossível, de tocar a lira mesmo quando o silêncio parece definitivo. E há algo mais profundo ainda: a ideia de que o amor não acaba, apenas muda de forma. Eurídice não voltou aos vivos, mas nunca deixou de existir. Ela se tornou o motivo do som, o espaço entre as notas. Está ali cada vez que alguém canta por quem partiu, cada vez que alguém transforma a saudade em criação. É nesse sentido que o amor deles continua vivo, não no corpo, mas na vibração. Um amor que não pede retorno, apenas escuta. Os antigos sacerdotes órficos diziam que o destino da alma é reencontrar sua própria música, e que a vida é apenas o tempo que passamos tentando lembrar a melodia que esquecemos ao nascer. Por isso, para eles, morrer não era o fim, era o reencontro. Orfeu entendeu isso antes de todos. Ao perder Eurídice, percebeu que o amor não é posse, é lembrança compartilhada. E quando a encontrou de novo no submundo, finalmente livre, foi porque ambos já sabiam. O que os unia não era o toque, era o som. O mito encerra em si mesmo uma promessa silenciosa, que nada do que é vivido com verdade se perde. Pode mudar de forma, de tempo, de nome, mas continua vibrando. Assim, toda a criação humana, de uma simples canção a uma grande obra, é uma tentativa de escutar de novo o que Orfeu ouviu. O eco que vem de dentro e responde: eu ainda estou aqui. E quando alguém ouve essa história, seja num anfiteatro antigo, num livro esquecido, ou num canal de voz calma que conta lendas, a mesma coisa acontece. Por um instante, a distância entre o som e o silêncio desaparece, e o ouvinte sente algo difícil de nomear. Uma mistura de ternura e reconhecimento. Porque no fundo cada um de nós já foi Orfeu, tentando trazer de volta o que o tempo levou. E cada um de nós já foi Eurídice, esperando no escuro o som que vai nos libertar. E talvez seja isso que o mito sempre quis dizer, que viver é cantar mesmo sem certeza de ser ouvido, que amar é caminhar sem olhar para trás,
mesmo que tudo em nós queira virar o rosto. E que no fim, não importa se Eurídice volta ou não, o que importa é que Orfeu continuou tocando. Porque enquanto há música, há caminho. E enquanto há caminho, há esperança. Há histórias que nascem para serem lembradas e outras que nascem para serem repetidas. A de Orfeu é das duas. Não importa quanto tempo passe, sempre haverá alguém que, ao ouvir o nome dele, sentirá uma pontada de reconhecimento. É como se a alma soubesse, antes da mente entender, que essa não é apenas uma história sobre deuses, amor ou morte. É sobre nós, sobre tudo que tentamos guardar, tudo que perdemos e tudo que, de algum modo, continua. Alguns dizem que Orfeu foi o primeiro poeta, o primeiro músico, o primeiro homem a transformar o invisível em som. Mas talvez ele tenha sido apenas o primeiro a não desistir. A primeira voz que, diante da escuridão, não gritou, cantou. E é por isso que, quando a vida parece mergulhar no silêncio, quando as palavras faltam, quando o amor parece distante demais, a lembrança dele volta. Não como história distante, mas como um instinto. Um chamado discreto para que a gente não se feche. A canção de Orfeu atravessou séculos, mares, impérios, religiões, mudou de idioma, de tom, de rosto. Já foi recitada por sacerdotes e cantada por trovadores. Já foi música, pintura, poema, filme, sussurro. Mas em cada uma dessas formas, algo permanece igual. A sensação de que há uma melodia dentro do mundo e que nós, mesmo sem perceber, tentamos acompanhá-la. É isso que nos faz buscar beleza. É isso que nos faz amar, mesmo sabendo o risco. É isso que faz o tempo inteiro doer e, ao mesmo tempo, valer a pena. Os antigos acreditavam que, quando alguém escuta uma história e se emociona, é porque uma nota antiga vibrou dentro de si. Uma lembrança que vem de muito antes de vidas que já se foram. Então, se você escuta a história de Orfeu e sente algo, um nó leve na garganta, uma vontade de olhar o céu ou simplesmente um silêncio bom, talvez seja isso. Uma corda antiga em algum lugar de você, lembrando o som original. Eurídice, dizem, ainda está com ele. Não num lugar distante, mas em cada coisa que o amor toca. No sorriso que se guarda sem saber porquê. No instante em que alguém sente saudade e, em vez de se esconder, respira fundo e segue. Ela é a memória que o som carrega, e ele, o som que a memória precisa para continuar existindo. Juntos são a prova de que nada realmente se perde, só muda de tom. Há quem diga que o mito de Orfeu termina quando ele reencontra Eurídice no submundo. Mas há quem diga que o mito nunca terminou, que cada vez que um músico toca, um poeta escreve ou um coração tenta de novo, o ciclo se repete. E cada vez que alguém canta por amor, por perda ou por esperança, a lira de Orfeu vibra outra vez, invisível, mas viva. O tempo passa, e ainda assim, lá no alto, a constelação da lira continua brilhando. Os navegadores antigos a usavam como guia. Hoje, poucos a reconhecem, mas ela continua lá, silenciosa, lembrando o mundo de que o som mais belo nasceu da coragem de quem ousou sentir demais. E às vezes, em noites calmas, quando o vento sopra e tudo parece suspenso,
a quem jure ouvir um som distante, uma melodia suave, sem começo nem fim. Dizem que é Orfeu tocando, outros dizem que é o próprio mundo respirando. Mas quem escuta, entende, é o mesmo som. E é por isso que contamos essa história, para não deixar o som morrer. Porque enquanto alguém a contar, Orfeu ainda canta, Eurídice ainda escuta, e o amor, por um instante, volta a atravessar o tempo. Talvez seja isso que chamamos de eternidade. Não viver para sempre, mas permanecer em quem lembra. Então, quando o silêncio chegar, aquele silêncio que parece maior que tudo, lembre-se de Orfeu, do homem que enfrentou a escuridão com música, que perdeu, mas não se calou, que amou, mas não prendeu. E lembre-se de que em algum lugar dentro de você há uma lira. Ela espera suas mãos, suas palavras, seu gesto, não para repetir a canção dele, mas para continuar a sua. Porque cada pessoa que ousa criar, amar, tentar, está, sem saber, tocando junto. E assim o mito segue vivo, nas histórias que contamos, nas notas que ainda ecoam, nas pausas em que o coração ouve, em silêncio, algo que o mundo não explica. Esse é o canto que permanece, o som que não se perde, a lembrança que faz do tempo um círculo, e não uma linha. O som de Orfeu, o som de tudo que amamos, o som que nunca deixou de existir. A história chegou ao fim, mas o descanso continua. Sinta o corpo ainda mais leve agora, a respiração tranquila, o coração sereno. Não há nada que precise ser feito, nada que precise ser pensado. Apenas esse instante e o som suave ao seu redor. Se alguma imagem da história ainda vive em você, deixe que ela se torne sonho. Um sonho calmo, seguro, acolhedor. A cada respiração, você afunda um pouco mais nesse silêncio bom, nesse lugar de paz, onde o corpo dorme e a mente descansa. Durma bem. Que o sono te leve devagar, até o ponto em que tudo é luz tranquila e música serena. Boa noite.